Na alegria da comemoração festiva do Carnaval, fala-se que uma ditadura da Guiné Equatorial teria financiado uma escola de samba no Rio de Janeiro, a Campeã Beija-Flor. Não discuto essa questão. Não conheço, não tenho informações. Mas isso me remete ao BNDES e ao governo brasileiro. Nós não estamos resistindo aqui na Comissão de Assuntos Econômicos ao desejo do governo brasileiro de perdoar dívidas de países ditatoriais da África? Estamos sim. O governo quer perdoar dívidas de países da África. Ditaduras corruptas que esmagam os seus povos, tendo o perdão de dívidas contraídas junto ao governo brasileiro através do BNDES. E o governo alega que quer retomar essa relação econômica com esses países e para que possa contrair novos empréstimos através, sobretudo, de grandes empresas empreiteiras de obras públicas, é preciso zerar o déficit destas nações com o nosso país. Como se estivéssemos jogando dinheiro pela janela, sem problema algum, nesse país, sem demanda social nenhuma a ser atendida pelos governantes. E, além disso, o que nos remete a essa discussão hoje é a existência de empréstimos que se sucedem. Há países que se distanciam muitas vezes da postura ética no momento da execução de obras públicas financiadas pelo BNDES através dessas empresas empreiteiras. A Transparência Internacional, em determinado momento, nos alertou para a hipótese de estar o Brasil estimulando a corrupção internacional e, desta forma, afrontando acordos celebrados no sentido de combater a corrupção internacional. E como se daria o estímulo à corrupção nesses países com obras financiadas pelo BNDES? As obras são entregues, é o que se propala, àquelas empresas empreiteiras que chegam com os recursos para a sua execução. E, nesse caso, a licitação não prepondera. Não há nenhuma preocupação com a seriedade e correção dos procedimentos no ato de escolha de quem realiza a obra, dando margem ao surgimento de empresas que se organizam paralelamente para o repasse de recursos e ocultação de valores de forma desonesta, incluindo aí o pagamento de propina a burocratas de outras nações. Esta foi uma preocupação suscitada pela Transparência Internacional em determinado momento, quando desta tribuna nos pronunciamos a respeito desses empréstimos. Seria este um dos componentes mais graves na análise desta questão e que está a exigir a instalação urgente de uma comissão parlamentar de inquérito, que antecipe o trabalho que certamente virá como consequência da CPI através do Ministério Público Federal, Polícia Federal e Justiça Federal. O know-how está sendo adquirido aos poucos por estas instituições valiosas que consagram reputação com a independência que adotam nos procedimentos atuais. Portanto, a remessa de recursos para o exterior através das empreiteiras de obras públicas, supostamente para execução de obras na Venezuela, no Equador, no Peru, no Paraguai, nos países africanos, em Cuba, em Angola, etc.
e o Congresso Nacional apoiando em silêncio medidas provisórias que transferem recursos do Tesouro Nacional ao BNDES. Me lembro de mais de 400 milhões nos últimos anos. Recursos que são transferidos para o caixa do BNDES exatamente para cumprir esse desiderato, num desvio de finalidade visível, embalando regimes autoritários em outros países ou repúblicas populistas em outras nações que iludem a população, especialmente da América Latina, com um comportamento empreendedor que fica muito distante do que podemos chamar legitimamente de interesses populares. Enfim, senhor presidente, senhores senadores, nós temos um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal que diz respeito a este tema. Depois de insistirmos, utilizando-nos, meu caro líder Cunha Lima, da Lei de Acesso à Informação para a obtenção das informações sobre os empréstimos denominados de sigilosos, com aquela tarja vermelha de sigilo, empréstimos a Cuba e a Angola, sem que a população do país que paga impostos possa saber para quê, com que objetivo, com que prazo de carência, com que taxa de juro e qual a hipótese de retorno desses recursos, quais as vantagens do governo brasileiro e do povo brasileiro nesses empréstimos. Alegou, ao responder o governo da União, que esses empréstimos obedecem à legislação daqueles países. E nós rechaçamos o conceito, não o admitindo, indagando se o governo brasileiro prefere respeitar a legislação de outros países a respeitar a sua própria. Se prefere respeitar a legislação de outros países, inclusive de regime ditatorial, e rasgar a Constituição de um país democrático como o nosso. Essa é a indagação que tem que ser formulada. Ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, nós indagamos da mesma forma, obtivemos a mesma resposta e rechaçamos com a mesma assertiva. E o caminho foi o Supremo Tribunal Federal. Lá está um mandado de segurança para completar aniversário. Estamos aguardando que o Supremo possa dar resposta a ele, julgando-o. A tentativa é de descobrir o que faz o governo com o dinheiro brasileiro. Ora, se um parlamentar não tem mais o direito de obter informações do Poder Executivo a respeito dos seus negócios que deveriam ser públicos e transparentes, o que fará a oposição num país com essa característica democrática ímpar? É por isso que dizem que a pior ditadura é aquela que vem travestida de democracia. Se nós não podemos informar ao povo brasileiro que trabalha duro e paga impostos, o que o governo faz com o seu dinheiro, o que fazemos aqui? Essa é uma indagação necessária. Aguardo o relator Luiz Fux, certamente competente, ministro do Supremo Tribunal Federal, nos poupará desse desconforto diante do povo brasileiro e nos permitirá abrir essa caixa de Pandora. Enfim, é direito, sim, da nossa gente saber o que faz o governo do país com o seu dinheiro. E apresentamos também, senador Cristóvão, um projeto que parou na Comissão de Relações Exteriores, já que o senador Suplicy pediu vistas, que impede a realização de empréstimos sob a égide do sigilo bancário.
Se é um empréstimo com dinheiro público, banco público, a outra nação, não há razão alguma para o sigilo. Imagine se o BIRD ou o BID celebrassem empréstimos com nações do mundo sigilosamente, o que ocorreria no parlamento dos Estados Unidos da América do Norte. Aí, cidadão brasileiro e cidadã brasileira, o pessoal tá vindo aí com os balões. E ó, do lado do pessoal que tá aí se deslocando. Então nós estamos vindo aí com os balões para soltar nosso protesto silencioso, nosso protesto dessa posse fraudulenta de Dilma Rousseff. Juntos somos mais fortes. Aí. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.